Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de séries, hoje resolvendo alguns exemplos para verificarmos convergência e divergência de séries. Selecionei aqui alguns exemplos do livro de cálculo do Stewart, volume 2, que é o livro que a nossa turma de cálculo a várias variáveis está seguindo, então vamos fazer alguns exemplos sobre a teoria que a gente estudou, né? Vamos verificar, em alguns casos, se as sequências dadas são convergentes ou se são divergentes e por que isso acontece. Então, o primeiro exemplo que está aqui selecionado, ele diz o seguinte, verificar se essa série aqui é uma série convergente ou uma série divergente. Bom, como nós temos um produto, isso aqui é 1 elevado a n, outro 3 elevado a 1 menos n, desculpa. Como nós temos aqui um produto, é mais provável que nós tenhamos, possamos transformar essa série em uma série geométrica. Então, a ideia é escrever isso aqui assim, né? Somatório, quando n tende igual a 1, desculpa, n é igual a 1 até mais infinito, de a r elevado a n menos 1. Então, a expressão geral da série geométrica é essa. Então, a nossa ideia vai ser tentar reescrever essa série de modo que ela se torne, que seja possível verificar, comparar com essa fórmula geral aqui. E claro, numa série geométrica nós vimos que se a razão é um número entre menos 1 e 1, então é uma série convergente, tem inclusive uma expressão que dá a soma dessa série, ou seja, o limite do Sn. Se o R for um número menor que menos 1 ou maior que 1, então essa minha série diverge. Ok? Então vamos tentar fazer isso aqui. Bom, então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Vou pegar aqui, somatório quando n é igual a 1 até infinito de 2 elevado a 2n, que multiplica 3 elevado a 1 menos n, eu posso escrever assim, somatório quando n é igual a 1 até infinito, e aqui eu tenho 2 vezes n, ou seja, isso aqui eu posso aplicar uma propriedade das potências, que é a potência de potência. Eu posso escrever assim, 2 elevado ao quadrado elevado a n vezes, e aqui eu também posso usar um artifício, eu vou colocar esse menos em evidência. Então vai ficar assim, menos, isso aqui vai ficar menos 1 mais n, não é? Mas menos 1 mais n eu posso escrever assim também. Para ficar mais bonitinho, eu escrever n menos 1. Ok? Então, eu posso fazer assim. Isso é igual a somatório quando n é igual a 1 até infinito. E aqui eu tenho 4 elevado a n, 2 ao quadrado, 4. E aqui, como eu tenho um expoente negativo, eu posso colocar esse termo no denominador e trocando o sinal do expoente. Então aqui vai ficar assim, 4 elevado a n sobre 3 elevado a n menos 1. Observe que se nós tivéssemos n menos 1 e n menos 1 aqui, eu poderia escrever 4 terços elevado a n menos 1. Lembrando que nós queremos fazer assim, somatório de n menos 1 até infinito de a r elevado a n menos 1. É a forma que nós queremos deixar, né? Então, como aqui já tem n menos 1, se eu conseguir deixar n menos 1 no numerador, eu posso usar uma propriedade aqui das potências e reduzir a um só expoente, né? Então eu posso reescrever isso aqui assim, igual ao somatório quando n é igual a 1 até infinito. E aqui, como eu tenho 4 elevado a n, eu sei que eu posso reescrever isso como um produto de potências de mesma base, né? Então eu posso fazer assim, 4 vezes 4 elevado a n menos 1, concorda? Que aí multiplicando 4 vezes 4 elevado a n menos 1, repete a base, dá 4, soma os expoentes. Quando eu somar o 1 daqui com n menos 1, vai cancelar 1 com menos 1, sobra n, então tá tudo ok. E aqui, 3 elevado a n menos 1. Então vou continuar aqui em cima. Então isso aqui vai ser igual a somatório quando n é igual a 1 até infinito
eu tenho 4 que multiplica 4 terços elevados a n menos 1. Aí agora sim eu tenho, ó, uma expressão que, né, que mostra que essa minha série é uma série geométrica onde A é igual a 4, vou fazer esse 4 um pouquinho maior, e R é igual a 4 terços. Observe que 4 terços é maior do que 1, né? Consequentemente, como 4 terços é maior do que 1, eu posso concluir que a minha série é uma série divergente. Então, conclusão, eu tenho uma série geométrica em que a razão é maior do que 1. Logo, a série é divergente. Ok? Então, muitas vezes as séries vão ser apresentadas para nós com uma expressão que não está muito óbvio o que ela é. Então a ideia vai ser tentar manipular essa expressão de modo que ela fique mais clara para a gente conseguir determinar a sua convergência ou não. Ok? Vamos então agora, eu espero que tenham entendido. Vamos agora para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, pede-se para mostrar que essa série aqui, ó, 1 sobre n, que multiplica n mais 1, é uma série convergente. E como ela é convergente, também pede-se para calcular a sua soma. Ou seja, a ideia vai ser encontrar uma expressão para o nosso Sn e calcular o limite desse Sn, né? E aí, se esse limite existir, ela é convergente. Mas como foi afirmado, para mostrar que é convergente, esse limite deve existir, né? Então temos que calcular esse limite. Eu já escrevi aqui uma expressão geral para o Sn, né? Se a gente substituir aqui o n por 1, lembra que aqui eu tenho uma expressão, se é o meu Sn, vai de 1 até n, né? Então, substituindo os valores, quando i é igual a 1, quando i é igual a 2, quando i é igual a 3, a gente tem essa expressão aqui. Só que calcular o limite disso aqui não é nada fácil, então vamos aplicar aqui uma técnica para simplificar essa expressão aqui. Em geral, observe que eu tenho aqui expressões desse tipo podem ser simplificadas por frações parciais. Essa aqui é bastante simples porque no numerador eu só tenho uma constante e aqui eu tenho um produto já de 2 termos que são diferentes, então basta a gente separar isso do modo mais simples. Eu aconselho vocês também darem uma olhada nessa técnica de frações parciais para relembrar e de repente podem aparecer outras expressões que necessitem de casos diferentes de separação aí em frações parciais. Mas esse caso é o mais simples de todos, tá? Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Esse somatório quando i é igual a 1 até n de 1 sobre i que multiplica i mais 1, eu posso escrever como sendo o somatório quando i vai de 1 até n de 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1, certo? Então vamos usar a mesma estratégia, vamos substituir agora os valores, né? Substituir i por 1, depois i por 2, etc. E a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Vou fazer aqui em cima, então isso aqui é igual, vou continuar desse lado. Então, substituindo, ó, por 1 eu tenho aqui 1 menos, aí 1 mais 1 dá 2, 1 menos 1 meio. Quando i for 2, aí eu tenho 1 meio, então mais 1 meio, menos 1 terço. E assim por diante, ó. Mas, quando i for 3, eu tenho 1 terço, menos, né, 3 mais 1, 4, menos 1 quarto. E eu posso fazer isso, ó, mais, etc, mais, e eu vou ter no final mais 1 sobre 1 sobre
n menos 1 mais... Não, 1 sobre n, não é? Mais menos, desculpa, 1 sobre n mais 1. Então, é isso que a gente vai tendo, né? Cada vez que vai substituindo, dá para fazer isso. Observe o seguinte, que esse tipo de soma aqui é até chamado soma telescópica. É bem interessante, né? Essa história aí. Mas você observa que você pode cancelar de 2 em 2 termos, ó. Menos 1 meio. Vou pegar outra cor. Deixa eu pegar outra cor rapidinho aqui. Então, eu tenho, ó, menos 1 meio mais 1 meio, menos 1 terço mais 1 terço, menos 1 quarto mais 1 quarto, assim por diante, até chegar aqui em mais 1 sobre n. Então, eu vou ter que esse somatório aqui é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok? Bom, então, conclusão. Primeira conclusão. O meu Sn, a minha expressão do Sn é somatório quando I... Tá. Desculpa. O meu Sn é 1, que já é o somatório, deu 1 menos 1 sobre n mais 1. Certo? Então agora eu preciso calcular o limite desse Sn. Já encontrei a expressão para a soma, minha soma deu isso, né? Então o meu somatório até n, né? Agora vamos calcular o limite. Então, limite quando n tende a mais infinito de Sn vai ser o limite quando n tende a mais infinito, o lápis está acabando logo agora, vai ser dessa expressão aqui, né? De 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok? Então quando n tende a mais infinito, nem preciso fazer muita coisa, eu já sei que esse aqui, ó, vai tender para 0, né? Então esse limite é igual a 1. Esse 1 é a soma, né? É o S grande, né? É a soma do limite, que é o limite de Sn, é a soma da minha série. Então, consequentemente, eu posso dizer o que? A série é convergente. E a sua soma é igual a 1. Ok? Então, recapitulando, no caso da expressão do Sn que nós tínhamos para calcular o limite, essa expressão aqui, ó, é isso tudo. Então, era uma expressão bastante complicada para calcular o limite. E aí usamos frações parciais para reescrever essa formulação aqui desse modo, e aí a gente construiu uma soma telescópica em que alguns valores vão sendo cancelados, né? Quase todos, menos o primeiro e o último. Então, nós conseguimos aqui encontrar uma expressão mais simples e a partir dessa expressão, para o Sn, calculamos o seu limite. Como o seu limite deu 1, a minha série é convergente e esse 1 é a soma da série. Tá bom? Agora vamos para o terceiro exemplo. Neste exemplo, nós temos uma série que é o somatório, quando n vai de 0 a infinito, de x elevado a n. Observe que nessa série nós temos o valor do n começando do zero, diferentemente do que é normal encontrar. Nesse caso, a gente pode observar o seguinte, ó, que eu posso construir essa série assim: somatório, quando n é igual a zero, é infinito. Se, por exemplo, quando n é zero, x elevado a zero dá 1. Ah, sim, esqueci. X elevado a n, né? Então dá 1. Quando n for 1, então eu tenho x elevado a 1 dá x. Então, quando x for 2, x vai dar x ao quadrado. E assim por diante, né? Então observe que a gente pode escrever essa série como uma série geométrica. A questão pede para a gente determinar qual é a soma dessa série. Então, se ele pede a soma da série, logo, obviamente a série é convergente e tem uma soma. Então, ele não pediu para verificar convergência, pediu para determinar a soma. Então, nesse caso, ela já é convergente
E aqui, como nós podemos observar, ela pode ser escrita como uma série geométrica. Na realidade, se eu pensar direitinho, ó, A, que é o primeiro termo, é 1, e a nossa razão aqui é o próprio x, porque se eu pego 1 e multiplico por x, tem x. X multiplicado por x dá x ao quadrado, e assim por diante, né? Então R é igual a x. Ora, mas aí tem uma condição no enunciado da questão. Ele pede para a gente determinar a soma dessa série dizendo que o módulo de x é menor que 1. Ora, se o módulo de x é menor que 1, x está entre menos 1 e 1. Então, como x é a razão, a gente sabe que numa série geométrica, quando a razão está entre menos 1 e 1, situa-se nesse intervalo, então a série geométrica é convergente e, além disso, tem uma expressão para sua soma. Então, a gente sabe que a série é convergente, claro, porque ele já pediu a soma, mas nesse caso sabemos por quê, porque x é a razão, está entre menos 1 e 1, e a soma nesse caso é dada pelo seguinte, ó, S é igual a A sobre 1 menos R. Ou seja, essa nossa soma vai ser 1 sobre 1 menos x. Então, neste terceiro exemplo, nós temos aí uma série geométrica em que x é a razão, que está situada entre menos 1 e 1, e aí, por conta disso, nós temos já a expressão da soma, e é só substituir. Então, temos aqui o nosso limite da soma. Se eu fizer aqui uma soma finita, o limite da soma finita, quando n tende para infinito, o S é 1 sobre 1 menos x. Bem simples e rapidinho. Então, muitas vezes é necessário apenas reescrever a série de modo que você obtenha isso, né? O somatório de A, R elevado a n menos 1. Essa é a ideia. Tentar escrever como uma série geométrica. Ok? Vamos agora para o próximo exemplo. No quarto exemplo, vamos ver o que é que se pede. Escrever a dízima periódica 0,3333, etc., como uma fração comum. Então, aqui nós vamos utilizar também uma série para reescrever essa dízima. Claro que nós sabemos que existe uma técnica para transformar uma dízima periódica em uma fração, mas vamos usar aqui as séries, tá bom? O que nós estudamos de séries. Então eu posso escrever 0,333, etc., como sendo o seguinte, ó, eu tenho 3 décimos mais 3 centésimos mais 3 milésimos e assim por diante, não é? Então eu tenho 3 sobre 10 elevado a n, eu posso escrever isso como esse somatório. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, se isso aqui eu consigo determinar uma razão, então novamente teremos uma série geométrica. Então, observe que eu tenho 3 décimos, é o primeiro termo, então eu vou chamar A de 3 décimos. E se nós observarmos, aqui eu tenho 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta potência, assim por diante. Então, se eu multiplicar 3 décimos por 1 sobre 10, por 1 décimo, então observe que eu tenho esses termos, essas parcelas aqui aparecendo. Então, 3 décimos é o meu primeiro termo, e R a razão é 1 sobre 10, 1 décimo. Então, a cada multiplicação por 1 décimo, nós vamos obtendo esses resultados aqui. Então, ora, como a minha razão é 1 décimo e é um número, ou seja, o módulo de R está situado entre... O módulo de R é menor que 1, R está situado entre menos 1 e 1, a minha série é convergente, e logo, se ela é convergente, tem uma soma. E nesse caso, por ser série geométrica, nós já vimos aqui que a soma é 1 sobre... Desculpa. É A sobre 1 menos R, não é? Então é só substituir. A é 3 décimos, 1 menos R dá 1 menos 1 décimo, né?
Então temos aqui 3 décimos sobre, efetuando aqui, nós vamos ter 9 décimos, né? Dá para a gente efetuar aqui essa divisão de frações. No final das contas, vamos ter 3 nonos, que simplificando vai dar 1/3. Então, 0,333 no final das contas é 1/3, como nós sabemos, ok? Claro, essa técnica aqui é diferente, a gente está usando os conhecimentos de série geométrica para determinar esse valor. Então eu espero que esses exemplos sirvam para a gente observar que escrevendo uma série na forma geométrica é mais simples determinar a sua convergência e, consequentemente, o limite da sua soma, o limite do seu termo geral, ou seja, a sua soma, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!